Existe um planeta lá fora que está sendo devorado vivo pela própria estrela. E o pior de tudo é que a gente já sabe exatamente como ele vai terminar. Não é ficção científica, não é teoria, não é especulação. É real. Está acontecendo agora mesmo enquanto você ouve isso, a milhões de quilômetros daqui, em silêncio absoluto, sem que ninguém possa fazer nada. O planeta se chama Hélio 7. E quando os cientistas perceberam o que estava acontecendo com ele, a primeira reação não foi de empolgação. Foi de desconforto. Porque o que os dados mostravam não fazia sentido nenhum dentro do que a gente conhece sobre como planetas funcionam. A temperatura era absurda, a velocidade da órbita era impossível e a forma era a coisa mais perturbadora de todas, porque Hélio 7 não era redondo. Ele era alongado, deformado, como se algo estivesse puxando os dois lados ao mesmo tempo com uma força brutal. Os telescópios continuavam mandando leituras, e cada nova leitura era pior do que a anterior. Mais calor, mais deformação, mais instabilidade. Era como observar algo que estava se afogando em câmera lenta e não conseguir desviar o olhar. Os cientistas sabiam o que aquilo significava. Sabiam que aquele planeta já tinha cruzado alguma linha que não tinha volta? Mas o tamanho real do problema, o quanto aquilo era grave de verdade, só ficou claro quando começaram a juntar todos os dados. E aí o silêncio nas salas de análise ficou pesado. O que deixa qualquer pessoa inquieta nessa história não é só o fato de um planeta estar sendo destruído. É que a gente consegue ver isso acontecer. A gente tem instrumentos capazes de captar cada detalhe desse processo a uma distância absurda. E mesmo assim, tudo o que podemos fazer é observar. Se esse tipo de coisa te deixa curioso do mesmo jeito que me deixa, se inscreva no canal e deixa um like. Isso ajuda muito a levar esse conteúdo para mais gente. Mas o que poucos sabem é que Hélio 7 quase nunca foi descoberto. Não porque fosse difícil de encontrar, mas porque a primeira vez que ele apareceu nos dados, alguém quase apagou o arquivo. O sinal era tão fora do padrão que parecia erro de equipamento. Uma leitura esquisita num telescópio cansado foi o que um dos pesquisadores disse na época. E esse arquivo ficou parado, ignorado, misturado com centenas de outros arquivos de anomalias que ninguém tinha tempo de analisar direito. O que salvou o Hélio 7 do esquecimento foi exatamente o que mais intriga na astronomia. Ele não foi encontrado porque alguém o viu. Foi encontrado porque uma estrela piscou errado. Quando um planeta passa na frente de uma estrela, ele bloqueia uma pequena parte da luz. Isso cria um escurecimento breve, previsível, regular. Só que o escurecimento dessa estrela específica não era nada disso. Era longo demais, irregular demais, e com bordas que não correspondiam a nenhum objeto esférico normal. Era como se alguma coisa disforme estivesse passando na frente dela. Um pesquisador resolveu puxar aquele arquivo antigo de volta, cruzou os dados novos com os antigos, e percebeu que aquela anomalia aparecia de novo, no mesmo lugar, no mesmo padrão estranho, de forma repetida. Aquilo não era erro de equipamento. Era um objeto real, em órbita real, com um comportamento que ninguém ainda tinha visto de perto. E quanto mais ele olhava, mais ficava claro que aquilo não era um planeta normal passando por uma fase difícil. Era um planeta em colapso, e o colapso já estava bem avançado. Hélio 7 é do tamanho de um gigante. Maior do que qualquer coisa que existe no nosso sistema solar em termos de planetas gasosos. Uma massa enorme de gás, pressão e calor que, em condições normais, deveria estar flutuando tranquilo nas bordas frias de um sistema estelar distante. É assim que planetas desse tipo funcionam. Eles ficam longe, eles ficam frios, eles ficam inteiros. Só que Hélio 7 não está em lugar nenhum perto do que seria normal para ele. Ele está colado na estrela, tão perto que a superfície dele quase toca a atmosfera dela. Para ter uma ideia do que isso significa, pensa assim. Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, leva quase 12 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Hélio 7 dá a volta completa em torno da própria estrela em menos de 2 dias. Menos de 2 dias. Um ano inteiro naquele planeta dura o mesmo que um fim de semana aqui.
E o calor que isso gera é de um tipo que a gente mal consegue imaginar. A temperatura na face do planeta voltada para a estrela ultrapassa 2.500 graus. Não é o calor de um incêndio, não é o calor de um vulcão em erupção. É o tipo de calor onde o ferro, um dos metais mais resistentes que existem, se derrete e depois evapora. Vira gás, flutua, some. O que na Terra seria uma estrutura sólida, lá é apenas mais uma partícula perdida no vento de um planeta que está se desfazendo por dentro. E a forma? A forma é o que mais incomoda quando a gente olha para os dados. Hélio 7 não parece um planeta. Parece algo que foi pego pelos dois lados e esticado com força, como se o espaço inteiro estivesse tentando rasgar aquilo ao meio em câmera lenta. E de certa forma, é exatamente isso que está acontecendo. Porque a estrela não puxa Hélio 7 de forma uniforme. Ela puxa o lado mais próximo com muito mais força do que puxa o lado mais distante. Isso cria uma tensão interna constante, como se o planeta estivesse sob uma pressão que nunca para, nunca diminui, nunca dá trégua. E essa pressão tem um efeito que os telescópios já conseguem registrar com clareza. Hélio 7 está perdendo massa. Não de uma vez, não com uma explosão visível. Está perdendo aos poucos, em silêncio, de forma contínua. Cada órbita que ele completa em torno da estrela, ele chega um pouco menor do que quando partiu. É um processo tão gradual que em escala humana seria impossível de perceber em tempo real. Mas em escala astronômica está acontecendo rápido demais. E o sinal mais assustador disso ainda estava por ser descoberto, porque os telescópios estavam prestes a captar algo que ninguém esperava ver. O que os telescópios captaram a seguir foi tão perturbador que alguns pesquisadores pediram para repetir a análise antes de acreditar nos próprios dados. Hélio 7 tinha uma cauda. Não uma cauda de poeira, não um rastro de partículas soltas. Era uma espiral densa de gás quente se estendendo pelo espaço em direção à estrela, como se o planeta estivesse sangrando em câmera lenta, direto para a fonte do próprio calor que o estava destruindo. Cada órbita que Hélio 7 completava, essa espiral ficava um pouco mais visível, um pouco mais densa, como se o planeta estivesse marcando o próprio caminho de destruição no espaço, deixando um traço brilhante e quente que dizia exatamente onde ele havia passado e quanto de si mesmo havia perdido no processo. É o tipo de imagem que fica na cabeça. Um mundo gigante, mais velho do que qualquer coisa que a gente consegue imaginar, se desfazendo aos pedaços enquanto orbita em silêncio absoluto. E o detalhe que mais impressiona nisso tudo é a velocidade com que a atmosfera está sendo arrancada. A camada de gás que envolve Hélio 7, que deveria ser uma proteção, uma espécie de casca ao redor do planeta, está sendo sugada pela estrela de forma contínua. Não em explosões, não em eventos isolados. É um fluxo constante, como uma torneira que nunca fecha, jogando o interior do planeta diretamente para dentro da estrela. E sem atmosfera, o que sobra de um planeta gasoso é uma questão que os cientistas ainda preferem não responder em voz alta. O que resta de Hélio 7 depois que a atmosfera acabar é uma incógnita, mas o processo em si já é claro o suficiente para ser perturbador. E o mais estranho é que a gente consegue acompanhar tudo isso de uma distância absurda, sem estar nem perto do lugar, sem nenhum instrumento físico apontado para lá. Como isso é possível é uma das partes mais fascinantes dessa história toda. A resposta está na luz. Não na luz que a gente vê com os olhos, mas na luz analisada em detalhe, separada em camadas, como se fosse desmontada peça por peça. Quando os cientistas apontaram os telescópios para a estrela de Hélio 7 e começaram a estudar o espectro da luz que ela emitia, encontraram algo que não deveria estar ali. Elementos químicos que pertencem ao interior de um planeta, não ao espaço aberto ao redor de uma estrela. Isso significa que o material que estava sendo arrancado de Hélio 7 estava se espalhando ao redor da estrela e deixando uma assinatura química visível na luz. Era como chegar numa cena e encontrar as marcas do que aconteceu sem precisar ter estado lá no momento. As pistas estavam impressas na própria luz que viajou até os telescópios. Esse método de leitura de luz tem um nome técnico, mas o que importa entender é o que ele revela.
Cada elemento químico absorve e emite luz de uma forma única, como uma impressão digital. Quando os cientistas identificaram as impressões digitais de materiais que só existem dentro de planetas, flutuando ao redor de uma estrela, a conclusão foi inevitável. Hélio 7 não estava apenas perdendo massa, estava sendo desmontado elemento por elemento, e a estrela estava absorvendo cada pedaço. O que perturbou ainda mais os pesquisadores foi perceber que esse processo não era novo. Os dados históricos mostravam que aquela assinatura química ao redor da estrela estava ficando mais intensa ao longo do tempo. O que isso significa é que Hélio 7 já está nesse estado há muito tempo, se desfazendo em silêncio enquanto ninguém olhava. E se a gente só percebeu agora, a pergunta que fica é: quantos outros planetas estão passando pela mesma coisa, sem que ninguém ainda tenha notado? Existe um limite no universo que, uma vez cruzado, não tem volta. Não é metáfora, não é filosofia, é física. E Hélio 7 já cruzou esse limite, provavelmente há muito tempo, enquanto ninguém ainda sabia que ele existia. Esse limite tem um nome técnico, mas o que importa entender é o que ele representa. Imagine segurar um punhado de areia úmida com as duas mãos. Enquanto você aperta com força igual dos dois lados, a areia fica no lugar. Mas se alguém começa a puxar um dos seus braços com mais força do que o outro, a areia começa a escorrer pelo lado mais fraco. Você não precisou abrir a mão. A força externa fez isso por você. É exatamente isso que acontece com Hélio 7. A gravidade da própria estrela puxa ao lado mais próximo do planeta com uma intensidade muito maior do que puxa ao lado oposto. Essa diferença de força cria uma espécie de rasgão interno, invisível, constante. O planeta não explode, ele simplesmente perde a capacidade de se manter coeso. E quando isso acontece, a matéria começa a fluir para onde a força maior está puxando, que é direto para dentro da estrela. O detalhe que torna isso ainda mais perturbador é que esse processo se acelera com o tempo. Quanto mais massa Hélio 7 perde, mais fraca fica a própria gravidade dele. E quanto mais fraca fica a gravidade dele, mais fácil fica para a estrela arrancar o que sobrou. É um ciclo que se alimenta sozinho, sem pausa, sem reversão. Um planeta que cruzou essa linha não se recupera. Ele apenas continua diminuindo até que não reste nada reconhecível. E aqui é onde a história deixa de ser sobre um planeta distante e começa a ser sobre algo muito mais próximo do que a gente gostaria de admitir. Quando os pesquisadores terminaram de mapear o estado de Hélio 7, alguém fez a pergunta que todo mundo estava evitando. E o nosso sistema solar, como está? A resposta imediata é que estamos bem. Mas a resposta completa é mais incômoda do que isso. A primeira coisa que vem à cabeça é Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol no nosso sistema. Uma rocha seca, sem atmosfera, com a superfície exposta diretamente ao calor solar. A temperatura lá de dia passa de 400 graus. É um lugar hostil, sem nenhuma condição que a gente reconheceria como habitável. Mas Mercúrio está inteiro, está na mesma forma há bilhões de anos. E o motivo é simples. Mercúrio ainda está do lado certo da linha. A distância entre ele e o Sol é suficiente para que a gravidade solar não consiga criar aquela diferença de força que destrói Hélio 7. O lado de Mercúrio voltado para o Sol e o lado oposto recebem pressões gravitacionais diferentes, claro, mas não diferentes o suficiente para rasgar o planeta. Ele aguenta. Por enquanto. E esse por enquanto é o que transforma Mercúrio numa história que merece atenção. Porque a distância que hoje protege Mercúrio não é uma constante eterna. O Sol não vai ser sempre o que é hoje. E quando ele mudar, tudo o que depende dessa distância muda junto. O que parece estável agora pode ser apenas um intervalo calmo antes de algo muito maior. E esse algo maior já tem um nome, já tem uma descrição, e os cientistas já sabem exatamente como ele começa. O Sol está morrendo. Devagar, em silêncio, sem aviso. E quando ele terminar de morrer, vai levar tudo ao redor junto com ele. Isso não é catástrofe repentina, não é colisão, não é explosão de um segundo para o outro. É uma transformação lenta,
como uma maré que sobe milímetro por milímetro durante anos, sem fazer barulho, sem que ninguém perceba, até que um dia a água já cobriu tudo e não tem mais para onde ir. O Sol funciona como uma fornalha gigante que queima combustível para manter o próprio equilíbrio. Esse combustível é hidrogênio, e ele não é infinito. Com o passar de um tempo que vai muito além da escala humana, esse combustível começa a diminuir. E quando diminui, o equilíbrio interno do Sol começa a mudar. A pressão que mantém ele no tamanho atual começa a ceder. E então, o Sol faz algo que parece contra-intuitivo, mas é completamente previsível pela física. Ele começa a crescer. Não cresce de repente, cresce ao longo de um período enorme, expandindo lentamente, empurrando sua superfície para cada vez mais longe do centro. Nesse processo, ele se transforma no que os cientistas chamam de gigante vermelha, uma estrela muito maior, muito mais fria na superfície, muito mais alaranjada e avermelhada, e muito mais perigosa para tudo que estiver perto. Mercúrio, que hoje ainda está do lado certo da linha, seria o primeiro a ser alcançado. A superfície do Sol em expansão chegaria até a órbita dele e simplesmente o absorveria. Não como Hélio 7, não com aquela destruição gradual por forças de maré. Seria diferente. Seria o Sol literalmente engolindo o planeta, incorporando sua massa à própria estrutura da estrela. Mercúrio deixaria de existir como objeto separado. E depois de Mercúrio viria Vênus. E dependendo de como a expansão acontecer, a Terra também estaria dentro do alcance. O planeta onde a gente está agora, com seus oceanos, suas florestas, suas cidades e todo o barulho que a humanidade faz, poderia ser absorvido pela mesma estrela que hoje nos aquece. Quando os cientistas colocam isso lado a lado com o caso de Hélio 7, a comparação é inevitável. O que estamos observando naquele planeta distante não é um evento isolado e exótico. É uma prévia. É o universo mostrando, em outro sistema, em outra escala de tempo, o tipo de processo que eventualmente vai acontecer aqui também. A diferença entre nós e Hélio 7 não é de natureza, é de tempo. E é aqui que a história de Hélio 7 para de ser sobre astronomia e começa a ser sobre perspectiva. Porque o universo está cheio de mundos em estados extremos que a gente ainda está descobrindo. Existem planetas onde a atmosfera é tão densa e quente que metais pesados sobem como vapor e caem de volta como chuva líquida. Não chuva de água, chuva de ferro derretido, descendo do céu numa temperatura que não existe referência na experiência humana. Existem planetas cobertos inteiramente por oceanos de rocha derretida, onde não há superfície sólida, não há continente, não há nada que a gente reconheceria como chão. Apenas lava em movimento constante, lento, eterno, como se o planeta inteiro fosse um organismo que respira calor. Existem planetas onde os ventos na atmosfera ultrapassam qualquer velocidade que já foi registrada na Terra, tão rápidos que o som se propagaria de forma diferente do que conhecemos, onde uma tempestade não dura dias, mas séculos sem interrupção. Esses lugares existem agora. Não em teoria, não em modelo computacional. Existem de verdade, orbitando estrelas reais, a distâncias que a luz leva anos para percorrer. E a gente consegue saber de tudo isso porque aprendeu a ler o universo através da luz, através de sinais invisíveis, através de anomalias que quase foram apagadas de um banco de dados. O que Hélio 7 ensina não é que o universo é perigoso, é que estabilidade é uma condição temporária, não uma garantia. Tudo que existe está em algum ponto de uma linha que vai da formação até o fim. Hélio 7 está perto do fim dessa linha. O nosso sistema solar está em algum lugar no meio. Mas nenhum dos dois está parado. E reconhecer isso não é motivo de medo, é motivo de atenção. Então a pergunta que eu deixo para você é essa. Se a gente soubesse com certeza que a Terra tem um prazo, que em algum momento distante ela também seria absorvida pelo Sol, isso mudaria alguma coisa na forma como você vive hoje? Escreve nos comentários, porque essa resposta diz muito mais sobre cada um de nós do que sobre astronomia. Se esse vídeo te fez pensar,
deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa.